Olá, líder, olá, empresário, gestor, gerente. É um prazer recebê-lo aqui novamente na Universidade do Gerente. Ainda mais para conversar sobre um assunto de extrema importância: gestão financeira. O que é fluxo de caixa? O que é capital de giro? E para isso nós temos um grande especialista nesse assunto, meu amigo consultor Marcos Fábio. Marcos Fábio, seja bem-vindo novamente à Universidade do Gerente. Muito obrigado. Vamos ver se a gente fecha esse ciclo aí, botando esses gerentes para entenderem de finanças, que é a razão de ser de qualquer negócio, viu, gente? Finanças é uma ciência muito importante. Não adianta você achar que é bom de venda se não entender de finanças. Uma coisa não anda sem a outra. Fantástico. Marcos Fábio ele tem toda uma didática muito bem elaborada, muito bem trabalhada para discutir assuntos e temas de gestão financeira. É por isso que a gente está fazendo aqui com ele uma série de vídeos sobre gestão financeira para gerentes, para empresários, para líderes como você, que quer ter um conhecimento maior também na área financeira e, com isso, obter mais e melhores resultados. Então, Marcos Fábio, o que é capital de giro, o que é fluxo de caixa e como é que isso impacta a gestão e o resultado do meu negócio? Bom, o nome mesmo já diz, capital de giro, né? Para girar. Mas eu queria convidar os nossos espectadores a pensar sobre um capital de giro que todos nós temos, mas nós não achamos que é capital de giro. Se você mora em algum lugar e na sua casa tem água encanada, então a sua caixa é uma caixa de capital de giro, ou água de giro, se preferir. Como é que funciona a caixa d'água? Uma grande invenção, né? Meu pai era de roça, eu fui criado no interior, né? Meu pai era carvoeiro, então lá como é que era a água do nosso rancho? Era a água da bica. Então, não precisava ter caixa d'água, porque a bica corria constantemente. Então, toda vez que você queria usar água, ia lá na bica e tinha água lá. Até que um dia, algum vizinho lá resolveu represar aquela água e acabou a nossa água, né, que saía do terreno do vizinho. Então, a água que era contínua deixou de ser contínua. Deixa eu explicar essa metáfora. Quando você começa o seu dia, a caixa d'água da sua casa está cheia. Por que ela está cheia? Se você deitou ali para mais ou menos meia-noite, né, 1h da manhã, e você não está tendo mais um grande consumo de água, significa dizer o que é esse grande consumo. Né? Não tem gente tomando banho, lavando louça, lavando roupa e por aí fora. A caixa d'água continua entrando água, mas a saída foi zerada. Então, ela vai restabelecer o seu nível normal. No dia seguinte, o que acontece? Você começa a usar muita água, abre a torneira do banheiro, dá descarga, a máquina de lavar começa a trabalhar, você tem mais consumo do que entrada, apesar de estar havendo alguma entrada ali. Mas a entrada que está chegando com a reserva técnica que estava ali, permite você chegar no final do dia sem ter faltado água, porque aquela água que estava na reserva da caixa d'água funcionou como um capital de giro. Então, vamos explicar o que é isso. O capital de giro é um dinheiro que, embora esteja no caixa da empresa, esse dinheiro não é para ser gasto ao bel prazer do dono. Ele é um dinheiro que vai servir para fazer a reserva técnica entre o seu prazo médio de recebimento e o seu prazo médio de pagamento. E esse é um grande problema. Quem é do varejo, por exemplo, ele comprou para vender, por exemplo. Muita gente já está fazendo compra para o Natal, né? Literalmente para o Natal. Mas o que nós estamos falando? Né? Você precisa de fazer uma compra hoje e você não vai vender isso no mês que vem. Você faz a compra hoje até isso chegar. Na hora que chegou, você estocou. Depois você tem o momento certo de colocar na vitrine, colocar na prateleira. Depois você vai vender isso e, dependendo da sua política de pagamento, você vai vender com 30, 60 e 90. Então, significa dizer que você vai precisar de dinheiro para sustentar esse prazo. E aí é que entra o capital de giro. Né? Eu também vou tomar a liberdade de compartilhar um slide, porque eu gosto muito de falar a respeito de capital de giro,
E para a gente falar a respeito de capital de giro, eu vou precisar de fazer uma analogia aqui, né, que tem a ver também com fluxo de caixa. Eu tenho aqui uma corrida, dois bonequinhos, um se chama recebimento e outro se chama pagamento. Qual é o grande problema? É que a corrida é desleal. Nos 30 dias, normalmente, os pagamentos acontecem mais rápido do que os recebimentos. E aí, toda vez que isso acontece, você está prejudicando o seu capital de giro. As despesas são certas de acontecerem. Você já sabe que você tem que pagar aluguel, energia, funcionários. As vendas, não. Então, você precisa adequar, porque quanto mais o seu recebimento estiver na frente do seu pagamento, mais dinheiro você vai ter no caixa. Quanto mais suas despesas acontecerem primeiro do que os recebimentos, pior vai ser sua vida. Então, eu sempre falo o seguinte: Zé Júnior, vou fazer um teste com você que eu faço às vezes com os meus alunos na pós-graduação. Pode ser? E será que eu vou passar nesse teste? Vamos lá. Você acha que você teria uma vida boa ganhando 5 mil por mês e custando 3 mil por mês? Se for um ganho de 5 com um custo de 3, é possível. Você vai estar botando 2 mil no bolso aí todo mês, não é isso? 2 mil todo mês, correto? Só que tem um detalhe, Zé Júnior. Você vai receber 5 mil acumulados só lá em dezembro. Então, em dezembro, você vai receber uma pancada só, 60 mil reais. Só então, que você 3 mil eu tenho que pagar todo mês. Todo mês. Aí complica, né? Não complicou? Complicou bastante. Muitas vezes eu vejo o gerente fazendo a pergunta assim, no crédito ou no débito? Sendo que todo gerente deveria fazer a pergunta. Vai ser no débito, né? Porque quanto mais à vista ele vende, mais ele preserva o capital de giro da empresa e mais ele ajuda a empresa dele. Quanto mais prazo você dá, mais o dinheiro demora para voltar para dentro de casa. Deixa eu fazer uma conta simples para você entender o que acontece, por exemplo, com a confecção. Um fabricante de roupa, olha o problema que ele tem. Lá em março, eu dei o exemplo de 2019, porque eu quis dar o exemplo do ano passado. Em março de 2019, ele comprou o tecido para fabricar e vender no mês de junho. Ou seja, ele já está comprando verão, nem é mais inverno. Ele comprou em março, aí ele vai comprar pagando com 30, 60 e 90. Então, ele vai começar a pagar com tecido em estoque ainda. Quando for em junho, ele começa a produzir, porque ele quer vender no verão. Então, ele vai lá em junho e ele teve que comprar antes, porque se ele não comprar antes, ele não acha tecido, então ele teve que fazer encomenda antes, comprou, pagou com 30, 60, 90, começou a produzir em junho para vender, botar na loja em agosto, e aí ele vendeu para essa loja com 30, 60 e 90. Ou seja, o ciclo operacional dele, que é da hora que ele comprou até a hora que ele recebeu a última parcela, foram 8 meses. E o ciclo financeiro dele foram 7 meses, porque ele comprou e começou a pagar a primeira com 30 dias. Ou seja, ele precisa de capital de giro para sobreviver durante 7 meses. Então, pensa o que é a vida de uma fábrica de roupa. O tanto de dinheiro que ele tem que ter guardado, dinheiro lá, mas não é dele, que ele não pode usar. Agora, vamos imaginar que esse cara fez uma boa consultoria, passou pela universidade do gerente, achou um gerente consciente, e o gerente negociou com o fornecedor, ao invés de pagar com 30, 60 e 90, ele ganhou 90 dias direto para pagar a primeira parcela. Bom, aí o que acontece? O ciclo operacional dele continua com 8 meses, porque da data que ele comprou até a data que ele recebeu, mas o ciclo financeiro agora é de 5 meses, porque ele ganhou 30 dias, 90 dias para começar a pagar. Se o capital de giro dele necessário era 100 mil por mês, aqui ele precisava ter 700 mil em caixa. Aqui ele precisa ter de 500 mil em caixa. Olha para você ver como é que muda a realidade. Então, dá uma diferença enorme no capital de giro da empresa. Capital de giro da empresa. Então, olha esse outro exemplo aqui. No mês 1, ele faturou 650 mil, recebeu à vista 410 e vai ficar 240 mil para receber no mês seguinte. E ele tem, então, um total de caixa 410 mil, mas os custos dele de um mês somam 600 mil. Então, ele ficou devendo no mês quanto? 190 mil. Chega no mês seguinte, ele vendeu 600 mil, recebeu 300 à vista,
recebeu os 240 mil do mês anterior. Então, quanto que ele recebeu no mês? 540 mil. Custou de novo quanto? 600. Está negativo de novo. Percebe que quando ele não tem capital de giro, como é que ele anda negativo? Vamos no mesmo exemplo agora, né? Olha, está vendo os meses que ele está andando negativo aqui? Ou seja, está passando aperto. Agora, o mesmo exemplo, a mesma empresa que começa o mês com 410 mil reais de capital de giro. A conta é a mesma. Tem 410 de capital de giro, recebeu 410, tem 820, custou 600, sobrou 220. No mês seguinte, nesse exemplo, embora tenha tido um saldo negativo no mês de 60 mil, o capital de giro dele foi o suficiente para cobrir isso. E ele passa, mesmo tendo saldos negativos no mês, ele passa com saldo acumulado positivo, porque ele tem um negócio chamado capital de giro. Então, lembre-se, uma empresa precisa gerar fluxos de caixas positivos. E isso tem um segredo. Comprar menos do que vende. Tem gente que tem no mês 100 mil para receber e tem 110 mil de boleto para pagar de fornecedor, porque comprou desencaixado. Gerar fluxo de caixa positivo é gastar menos do que recebe. Então, quando a gente olha para isso, eu faço a analogia do capital de giro com a nossa casinha aí da fazenda, que antes o produtor tinha água entrando direto, e aí ele resolveu botar uma caixa d'água dele para ajudar aí para cada encanamento da casa dele. Ou seja, a caixa d'água é o nosso capital de giro. Então, vamos entender isso de uma forma muito simples, né? Quando você tem capital de giro, você consegue vender sem estar desesperado, você consegue dar mais prazo para o seu cliente ganhando do seu concorrente. E aí, à medida que você consegue colocar tudo que você tem para pagar e receber num determinado mês, você vai conseguir olhar e entender o que é o seu fluxo de caixa. Que mês que falta dinheiro, que mês que não falta dinheiro. Eu te contei um exemplo agora há pouco. Eu estava hoje numa reunião com meu sócio fazendo o nosso fluxo de caixa para ver que dia que nós vamos precisar de dinheiro. Se eu entendo, e aí eu já sei qual dia, eu tenho na minha loja um período gigante de capital que é janeiro, porque as vendas de dezembro eu compro muito para vender em dezembro, e aí, para comprar muito para vender em dezembro, o meu fornecedor me pede 45 dias para entregar, então eu tenho que comprar em outubro, ganho 90 dias para pagar, então outubro, novembro, dezembro, janeiro. Janeiro eu tenho uma burdoada para pagar. Então, janeiro você tem a maior saída de caixa, então. Maior saída de caixa. Então, e as suas vendas são parceladas, você vai estar recebendo uma parte em dezembro, janeiro, fevereiro. Exatamente isso. Então, nós temos que tomar cuidado com essa história, porque às vezes você acha que o dinheiro que você tem é seu. Queria contar um outro caso, para a gente lembrar como é que é capital de giro. A minha irmã trabalhou numa grande empresa e o que ela fazia? Todas as despesas de viagem ela pagava no cartão dela. Chegava no final do mês, ela fazia lá uma prestação de contas para essa empresa, apresentava a prestação de contas e essa empresa demorava 30 dias para depositar o dinheiro na conta dela. Olha como é que essa empresa estava sendo esperta. A despesa de viagem era a minha irmã que pagava. Quando a minha irmã fazia a prestação de contas, daí a 30 dias é que ela recebia. Ou seja, a minha irmã tinha que ter de dinheiro dela, pessoal, quase 10 mil reais parado no banco. Porque na hora que ela recebia aquela prestação de contas, ela ia gastar de novo. Ou seja, a empresa estava fazendo giro com o dinheiro dela. E empresa inteligente faz isso. Ela usa o dinheiro do fornecedor para ganhar fôlego para ela. Então, por exemplo, tem uma grande empresa... Você fazia o seu capital de giro, você fazia a sua necessidade de capital de giro com o dinheiro do fornecedor, no caso, né? Com o dinheiro do fornecedor. Eu tenho uma grande empresa que eu trabalho para ela, que ela simplesmente tomou a medida. Ela virou e falou assim, a partir da data tal, todos os nossos fornecedores vão receber com 60 dias direto. Quem quiser trabalhar para mim, seja bem-vindo. Quem não quiser, porta da rua, serventia da casa. É uma empresa grande, boa para pagar, todo mundo vai querer trabalhar para ela, concorda? E com a medida dessa, o que ela fez? Alongou a necessidade, ela alongou o caixa dela. Então, lembre-se de uma coisa, vai parecer estranho o que eu vou falar, nem sempre o mais barato é melhor.
Às vezes o prazo é melhor para você. Vou dar um outro exemplo de uma outra empresa. Essa empresa não era cliente minha, é de um conhecido meu, e ele trabalha com coleta de lixo, caminhão de lixo. Ele terceiriza a coleta de lixo para a prefeitura. O combustível à vista, que é um dos maiores custos que ele tinha 10 centavos de diferença no diesel, que é um bom valor para quem consome muito. Pelo volume, né? Pois ele falou assim, o melhor para mim é pagar 10 centavos a mais, ou seja, não era nem o desconto que ele tinha. Do preço cheio, ele pagava quase 10 centavos a mais, mas ele ganhava do posto 60 dias direto para abastecer os caminhões dele. Sabe o que acontecia? Quando ele fechava a nota de um mês e mandava para a prefeitura demorava, em média, quase 60 dias para pagar. Então, para ele pagar o combustível daquele mês, ele queria pagar com o faturamento daquele mês. Se aquele mês ele recebia só com 60 dias, quanto mais fornecedores com 60 dias ele conseguisse, melhor para ele. Então, lembre-se, às vezes te chegam te seduzindo. Compra uma caixa fechada inteira que eu te dou um desconto de 15%. Aí você vai lá e compra aquilo e você prendeu o seu dinheiro lá no estoque. Você vai demorar 2 meses para desovar aquele estoque, seu dinheiro está preso lá. Não adiantou nada ter ganhado 15% de desconto, sendo que você está precisando de dinheiro. Essa sua fala ela é muito interessante, eu gostaria da gente aprofundar um pouco mais. O que eu já vi muitas vezes? Cadê o dinheiro? Eu vendi, eu não estou vendo dinheiro, o dinheiro está em forma de estoque. Eu aproveitei a promoção do fornecedor, eu aproveitei a promoção do distribuidor. Não é porque o distribuidor está te vendendo mais barato que você terá maior giro daquela mercadoria. Não adianta nada eu comprar mais mercadoria porque eu comprei mais barato, sendo que eu não tenho previsão de aumento daquela demanda. Eu vou continuar vendendo ela devagar, eu estou empatando o meu capital. Clássico, Zé. Exemplo clássico. Eu falo que o cara que quiser aprender a trabalhar com capital de giro tem que trabalhar num varejão. Sabe por que é varejão? Porque lá o estoque apodrece e fede. Porque normalmente em loja de roupa, o estoque se torna obsoleto, mas ele não tem mau cheiro. Se ele tivesse... Tá aí, uma startup para nós. Vamos inventar a etiqueta que fede. Se a gente bota na blusa a etiqueta que passou 30 dias e começa a feder, o cara vai olhar para... Tem que ficar livre disso porque está fedendo a minha loja. E não é assim que acontece. Deixa eu explicar. Você trabalha num varejão. Você vende uma caixa de mamão por semana. E você vai no Ceasa e tem uma promoção. Compre uma caixa de mamão e a segunda caixa é pela metade do preço. Vai adiantar você levar essa segunda caixa? Você vai trazer essa caixa de mamão para o seu varejão e você não vende mais. Porque o sujeito que come um mamão por dia não é porque o mamão está barato, porque ele passa a comer 2. Isso é elasticidade de preço. Isso é economia, explica isso. Então, sabe o que acontece? A menos que você vai fazer uma mega liquidação de mamão aí, tudo bem. Mas sabe o que vai acontecer? O seu mamão vai apodrecer e não adiantou nada você ter pagado mais barato. Muitas vezes eu vejo lojas de roupa comprando roupa a mais, a roupa muda a estação, cai de moda, é como se tivesse apodrecido. Então, vamos entender isso. Marcos, eu acho que a gente podia fazer depois um vídeo específico sobre varejo de roupa, porque é muito interessante essa questão do varejo de roupa, de como a roupa é perecível e como a grande maioria das lojas não se atenta para a gestão do estoque dessas roupas. E aquilo vai ficando. Daqui a pouco você tem uma loja que tem 20, 30 metros quadrados e tem 3 vezes mais de espaço para carregar um estoque que não tem valor nenhum. Eu falo que exemplo é o que vale, né? Não posso falar o nome da empresa. Comecei a trabalhar para uma empresa aqui, famosa aqui na cidade. Ela tinha 700 mil reais em estoque a preço de custo. Venda média dessa empresa, 100 mil reais por mês. Ela tinha 1 milhão e 400 mil reais de estoque a preço de venda. Ela tinha 14 meses de estoque dentro de casa. E aí, sabe o que significa? Mesmo tendo 14 meses, se ela para de comprar, ela para de vender. Porque essa mercadoria que foi ficando lá, ela foi se tornando obsoleta, porque caiu de moda, tem que esperar a próxima estação para ver se vende. Obviamente que a roupa tem algumas características, né? Por exemplo, se você vende calça jeans tradicional, camisa branca, você vai vender sempre. Isso vende todo ano. Mas eu já entrei no estoque de um armarinho em uma cidade menor, em uma cidade interior,
e assim, tinha lá pares de tênis com mais de 10 anos que estavam lá. Então, quer dizer, se você puxar ele desmonta na sua mão. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, não sei se você vai lembrar desse exemplo, mas literalmente, eu trabalhei para uma empresa aqui, e já não tem muito tempo, que aí a gente foi mexer no estoque dela, geral no estoque. Tinha calça marca Westop. Para quem não sabe, calça Westop é o avô da calça jeans. Era uma calça jeans tão dura que se você molhasse ela e desse uma calçada em alguém, você estava derrubando o sujeito, tão pesada que ela era. Calça jeans Westop, eu brinco que ela fazia paraplégico andar, porque de tão dura que ela era, o cara ficava em pé. De tão dura. Cara, esse cara tinha calça Westop em estoque. Já não vendia muito. Marcos, então, a gente pode fazer mais um vídeo também específico sobre estoque, né? Porque estoque tem uma relação muito grande com o financeiro, com o capital de giro. E eu já vi cada coisa em estoque que, assim, é coisa de outro mundo. Então, Marcos, eu quero contar mais um caso. Se você me permitir, eu quero contar mais um caso. Eu já vi uma empresa que o empresário falava o seguinte, olha, essa empresa aqui foi fantástica, dos últimos 10 anos para cá, é que esse negócio não está me dando dinheiro. Mas olha para você ver, há 10 anos atrás eu construí esse prédio aqui, sem pegar um capital de financiamento. Eu não peguei um dinheiro do banco, eu construí com o meu dinheiro, com o dinheiro da minha empresa. Essa empresa me deu esse prédio. E agora a gente estava lá discutindo como é que a gente ia fazer para não perder o prédio. É isso aí. Eu queria que você falasse sobre essa relação da construção civil com o capital de giro da empresa. Gente, primeira observação, a placa de sede própria não vai te fazer vender, meu amigo. Não vai te fazer vender. E sabe uma coisa que eu não entendo? Porque se a gente entrar para essa seara, esse assunto não tem fim. É verdade. Cada vez mais nós estamos orientando as pessoas a não terem ativos fixos, porque tem uma conta financeira que a gente faz de retorno sobre o ativo. Os próprios bancos entenderam isso e venderam sua sede própria e alugaram a sede própria na mão de quem ele vendeu para emprestar o dinheiro no capital de giro ou no cheque especial. E o que ele ganha de dinheiro girando no cheque especial, ele paga 3 ou 4 ou 5 ou 10 aluguéis da sede própria. Ele criou até os fundos imobiliários, né, com próprios imóveis. Agora eu quero saber como é que os bancos vão fazer daqui a um tempo para executar a garantia, se na hora de pegar um financiamento ele te pede imóvel como garantia, sendo que imóvel não é uma coisa que as pessoas estão querendo ter mais, né? Mas isso é uma outra história, talvez para uma outra live nossa. É uma grande tendência, né, Marco? É uma grande tendência essa de não ter imóvel, não ter capital empregado, verdade. E eu quero chamar a atenção, antes que o nosso tempo se esgote, para uma coisa que eu acho que é a cereja do bolo e é uma dica muito importante que eu queria dar para os seus espectadores, para as pessoas que querem se tornar um bom gerente. E eu quero fazer questão de compartilhar essa tela, que ela é de uma beleza, é tão lógico e tão óbvio que as pessoas não veem. Eu vou dar o seguinte exemplo. Então, compartilhando essa tela aqui com vocês para a gente entender a relação entre compras e capital de giro. Quanto mais encaixada for sua compra, mais capital de giro você preserva. Quanto mais você pagar no mês de fornecedor em relação ao que você tem a receber, mais você detona seu capital de giro. Nesse exemplo, faturou 120 mil no mês, 130 no outro, 115 no outro. O CMV seu, que é aquele percentual de quanto você custou em relação ao que você vendeu do ponto de vista de pagamento a fornecedor, nesse exemplo aqui, 42 mil. No mês 1 deu 35%, no mês 2 deu 34%. Então, em média, o seu CMV está dando 35%. Beleza. Qual é a regra básica? Olha agora para recebimento. Recebimento não é faturamento. Faturamento é venda à vista, mais venda a prazo. Recebimento é o que você recebeu de venda à vista e mais o que você está recebendo da venda a prazo dos meses seguintes, passados. Então, olha nesse exemplo. O sujeito está pagando no mês 1 aí, recebendo 110 mil e pagando 50 mil. Está dando 45% de pagamento a fornecedor. Ele deveria ter pago só 38.500. No mês 2, ele deveria ter pago 39 mil, pagou 60. Então, peraí, Marcos, mas eu precisava comprar. Você pode comprar o fornecedor inteiro se você quiser, meu amigo. Só que negocie pagamento. Limite, tenha limite. O máximo que eu posso pagar de fornecedores no mês
é o meu percentual de CMV em relação ao que eu tenho para receber. Você está previsto para receber no mês que vem R$ 10.000. Você pode ter de pagamento a fornecedor, se o seu CMV for 40%, no máximo R$ 4.000. Isso é regra. Se você rompe essa regra, você vai precisar de capital de giro. Toda vez que você tem desencaixe, você vai precisar de capital de giro. Marcos, Para finalizar. só para ilustrar essa sua fala, eu queria compartilhar um exemplo que eu vivi em uma empresa, que nós começamos a fazer uma análise. Era uma farmácia e teve um determinado mês que ela chegou a 83% de compra. 83% do valor de faturamento de uma unidade foi comprado em produto. Não, vamos lá. Se foi comprado, ok. O problema é quando é comprado e pago no mês. Porque às vezes ele comprou 83%, mas vai pagar isso. Não, mas era recorrente, então acabava batendo na casa dos 80% mês. Então, é o famoso, estou vendendo e não estou vendo dinheiro. Sobra 20%, sobra 17% para ele pagar todo o restante de fornecedores, de fornecedores não, de aluguel, de impostos, essa empresa que aguente, correto? Não aguente. Última coisa para eu explicar, para finalizar, poucas pessoas sabem disso, não sei se você conhece esse termo, chamado janela de faturamento. Então, eu estou colocando na tela aí uma janela, tá certo? E quando eu pego essa janela, que ela tem duas abas, ela tem duas bandas, quando eu abro ela para a esquerda, essa janela, quando eu abro essa janela, vou voltar aqui que eu saí sem querer. Quando eu abro essa janela para a esquerda, simboliza o mínimo que eu preciso de vender, que é meu ponto de equilíbrio. E quando eu abro ela para a direita, é o máximo que eu posso vender. Como assim, Marcos Fábio? É isso mesmo. Toda empresa tem a sua janela de faturamento. É o mínimo que precisa vender, que é o ponto de equilíbrio, e o máximo que ela pode vender. Se ela vender além daquilo, ela quebra. Vou dar um exemplo. Essa loja que eu dei exemplo aqui, vendendo 100 mil por mês. O ponto de equilíbrio dela é 85 mil. Se ela vender menos, ela vai ter prejuízo e corre risco de quebrar. E ela pode, no máximo, vender 140 mil por mês. Se ela vender mais do que 140, ela também corre o risco de entrar em colapso. Mas como assim, Marcos? Eu pensei que quanto mais vendesse, melhor. Calma, que ela vende com 30, 60, 90 e 120. Toda vez que você vende muito financiando o seu cliente, você vai precisar de capital de giro. Então, vender de menos quebra, vender de mais pode quebrar também. Só tem um único caso em que você pode vender de forma ilimitada, vendendo, recebendo à vista. Porque aí vendeu, recebeu, pastel e caldo de cana na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte. Dinheiro pingando no caixa todo dia à vista e você comprando o fornecedor ganhando prazo. Pode rachar de vender que não tem problema. Empresa de varejo tradicional, compra com prazo e vende com prazo. Se vender muito, vai precisar pôr dinheiro. Então, tem gente que fala assim, engraçado, cresci 40% e estou endividado. Claro, vendeu mais do que podia, vendeu mais do que a estrutura de capital permitia. Verdade, é uma reclamação muito recorrente com os empresários, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Tenho vendido, mas eu continuo tendo que fazer novos empréstimos e colocar mais dinheiro no meu negócio. É porque ele não tem o cálculo da necessidade de capital de giro. Ele não tem ideia do quanto de dinheiro a empresa dele precisa para funcionar. Quanto mais sua empresa cresce, mais capital de giro. Marcos, eu costumo brincar também que capital de giro é um estoque. Você tem que ter estoque de produto, estoque de matéria-prima, e você também tem que ter estoque de dinheiro. Esse estoque de dinheiro é o capital de giro. E para a gente determinar esse valor, é a necessidade de capital de giro. Então, quanto mais eu vendo, achei fantástica essa analogia da janela, porque ela me dá os dois extremos, né? Olha, abaixo aqui eu perco dinheiro, mas acima aqui eu também perco dinheiro. Então é muito interessante. Eu gosto muito do Jim Collins, que escreveu Feitas para Durar, né? Ele tem um artigo que ele fala o seguinte: ele estudou as empresas mais longevas dos Estados Unidos e descobriu que as empresas que estão vivas até hoje, que são centenárias,
ao longo da sua história, não experimentaram grandes crescimentos, tipo assim, cresceu 40% um ano, 50% no outro, não. Elas vêm crescendo, é 10% até 10%, então devagar e sempre. Uma empresa que começa crescendo demais, ela detona rapidamente o seu capital de giro e vai precisar de capital de giro para poder vender. Então tem Verdade, que tomar verdade. cuidado, E às a menos vezes que a E vista às vezes antecipada. vem com aquela necessidade de capital de giro, como não está preparado, como não tem esse estudo, sai pegando capital de qualquer forma, né, pagando, assumindo compromissos que depois, de fato, não consegue arcar. Isso é bem preocupante, né, Marco? É. Voltando então para a gente finalizar esse módulo, vamos voltar na caixa d'água? O que Vamos. é a caixa d'água? Se você mora numa casa com 3 pessoas, uma caixa d'água ou 4 pessoas, e em que o fluxo de queda d'água na sua casa não se interrompe em hora nenhuma do dia, uma caixa de 500 litros é suficiente para você girar. Se a sua casa, onde mora, tem aquela política da companhia de água, de cair água de tantas horas a tantas horas e outra, a sua caixa vai ter que ser talvez de 1.000 litros. E se você mora numa região em que cai água dia sim, dia não, você vai ter que ter uma caixa de 2.000 litros. Ou seja, quanto mais o fluxo do dinheiro for interrompido, quanto mais o fluxo da água é interrompido, maior a necessidade do reservatório. Acho que essa é a analogia que a gente precisa Maior minha necessidade compreender. de capital de giro. Agora, se você mora do lado do rio, que é limpo, e que esse rio jorra água 24 horas por dia de forma abundante, e, meu amigo, nem precisa de caixa d'água, porque qualquer coisa é só lá na represa e beber água. Então, aí é diferente. A analogia significa dizer o seguinte: quanto mais à vista você vende, menos capital de giro você tem que ter. Quanto mais à vista, quanto menos à vista você vende, com mais prazo, com maior prazo, maior é a sua necessidade de capital de giro. Por fim, me lembrei de um exemplo. Como todo estudante, era duro na faculdade. Vendia o almoço para comprar a janta. Não tinha dinheiro para pagar as coisas. E aí a gente tinha uma turma que andava, que a gente ia para a faculdade todo dia de carro, cada dia no carro de um. Era mais barato, não ficava dependendo de transporte público. E eu descobri na faculdade um posto que dava 70 dias para pagar. Então, o primeiro cheque foi uma beleza. Eu abasteci só daí a 70 dias. Qual foi o problema? Que eu comecei a abastecer regularmente nesse posto. E como eu abastecia toda semana, o primeiro cheque só daí a 70 dias, o segundo cheque só daí a 70 dias. Mas depois que passou os primeiros 70 dias, toda semana caía um cheque e eu tinha que estar preparado para isso. E depois, para interromper esse fluxo, tive que ficar 70 dias sem abastecer, esperando os cheques caírem para poder seguir. Então, não se iluda. Gestão de capital de giro é muito importante e quebra uma empresa. Fantástico. E quantas pessoas estão nessa mesma do cheque hoje em dia com cartão de crédito, não é verdade? Sai comprando a prazo, mas daqui a pouco não tem mais limite no cartão e está ali pagando o tempo todo. Marcos. Você me fez lembrar, eu falo, um assunto puxa o outro. E quantas pessoas na mesa do boteco pegam o dinheiro da rachadinha, põe no bolso e paga tudo no cartão de crédito? A conta chega. A conta chega. Nós vamos fazer mais um vídeo, então, sobre gestão financeira pessoal, né, Marcos? Beleza, É isso aí. fantástico. Pessoal, Marcos Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A Universidade dos Gerentes, nossos canais, nosso canal aqui do YouTube, toda a nossa mídia digital está à sua disposição. É sempre um prazer recebê-lo aqui, é sempre conhecimento novo para nós e para todos os nossos seguidores. Meu muito obrigado. Abro agora para que você faça uma mensagem aí para os nossos seguidores, né? O que você queira falar para eles aí mais sobre capital de giro e sobre fluxo de caixa. Não, na verdade, acho que já falamos bastante. Eu sempre volto a lembrar. Para você saber qual é a necessidade do seu capital de giro, você vai ter que lembrar que você vai saber que capital de giro é o seu ativo circulante, ou seja, tudo que você tem de dinheiro em caixa, no estoque e no contas a receber, mais menos o seu passivo circulante, que é tudo que você tem que pagar no curto prazo. Então, aprenda a fazer essa conta. Eu sei que às vezes num bate-papo desse é muita informação, mas aprenda. Capital de giro, né? Gerar fluxo de caixa é o que salva uma empresa.
né? E queria também fazer um convite a vocês aí que já estão na Universidade Gerente, né? Para me seguir nas minhas redes sociais, vai estar, né, no link aí na descrição, né, Zé? Vai estar aqui embaixo ou em cima, Zé Júlio? Esse vai estar aqui embaixo. Todas as redes Embaixo, sociais né? estão aqui embaixo. Então, vai estar as redes sociais aí, tudo @professor Marcos Fábio. Tem o meu canal do YouTube também, que já tem muita coisa lá. Tamo junto. Estou à disposição para retirar dúvidas, né? Tá minhas redes sociais, meu LinkedIn, tá tudo lá para a gente poder bater papo. Te agradeço, Zé Júlio. Uma honra, né? A recíproca verdadeira da admiração, também vejo muito o seu trabalho. Eu acho que nós estamos na estrada nesses anos todos para tentar fazer as empresas melhores, né? E essa é a nossa grande missão. Verdade. Fantástico, Marcos Fábio. Muito obrigado. E a todos vocês, nosso muito obrigado pela audiência. Aproveite para curtir esse vídeo, para seguir também aqui o nosso canal, né? E estar sempre atualizado aí com informações de gestão, de carreira, como melhorar os seus resultados e os resultados da sua empresa. Muito obrigado e seja sempre bem-vindo à Universidade do Gerente.